As notícias de hoje, 18 de abril de 2018, em G1 Política. Plenário do STF decide nesta quarta-feira se mantém prisão domiciliar de Paulo Maluf em abril. Ministro Dias Toffoli concedeu liminar. Decisão provisória que permitiu ao deputado cumprir em casa, em São Paulo, apenas 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Deputado Paulo Maluf, PPSP, é auxiliado em aeroporto de Brasília para seguir até avião antes de ser levado para São Paulo. TV Globo. Reprodução. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, vai decidir nesta quarta-feira, 18, se mantém ou não a prisão domiciliar concedida no início de abril pelo ministro Dias Toffoli ao deputado afastado Paulo Maluf, PPSP, e se dá à defesa o direito de apresentar um novo recurso contra a condenação imposta ao parlamentar. Maluf foi condenado em maio do ano passado pelo STF por lavagem de dinheiro e teve um primeiro recurso rejeitado em outubro pela primeira turma da Corte. Em dezembro, o ministro Edson Fachin, relator do processo, rejeitou um segundo recurso contra a condenação e mandou executar a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. O deputado começou a cumprir pena no presídio da Papuda, em Brasília, mas no último dia 5 de abril, obteve uma decisão liminar, provisória permitindo que ficasse em casa, em razão do estado grave de saúde, segundo os advogados. Ele chegou a ser internado na madrugada anterior e depois da decisão foi para sua residência em São Paulo. Dias Toffoli concedeu a prisão domiciliar por causa de idade de Maluf, 86 anos, e por ver demonstração suficiente, em exame preliminar, de que ele sofria de graves problemas relacionados à sua saúde, com graves patologias que lhe acometem. No processo, a defesa apontou câncer de próstata, hérnia de disco, problemas cardíacos e diabetes além da prisão domiciliar. Os ministros vão analisar se a defesa tinha direito de apresentar mais um recurso. Se o pedido for aceito, o deputado poderá recorrer em liberdade, sem necessidade de ficar recolhido em casa. Cronologia. Veja abaixo uma cronologia dos principais fatos desde a condenação de Maluf no STF. 23 de maio de 2017, STF condena Paulo Maluf por lavagem de dinheiro e determina perda do mandato. 10 de outubro de 2017, STF rejeita primeiro recurso contra a condenação e mantém condenação de Maluf por lavagem de dinheiro. 19 de dezembro de 2017, Edson Fachin rejeita segundo recurso contra a condenação e determina que Paulo Maluf comece a cumprir pena de mais de 7 anos de prisão. 21 de dezembro de 2017, Carmen Lúcia rejeita pedido para suspender prisão de Paulo Maluf. 21 de dezembro de 2017, advogado que não integra a defesa de Paulo Maluf apresenta habeas corpus pedindo liberdade com base na prescrição dos crimes e ação é sorteada para a relatoria de Dias Toffoli excluindo Edson Fachin do sorteio. Com base na seguinte regra do regimento interno, 1º de fevereiro de 2018, defesa de Paulo Maluf apresenta habeas corpus para obter prisão domiciliar e processo é encaminhado para ministro Dias Toffoli por prevenção. Como ele já era relator de um HC anterior, a defesa pediu que o novo pedido, oficial, fosse também encaminhado a Toffoli. 5 de abril de 2018, Dias Toffoli determina que Maluf cumpra a prisão domiciliar em São Paulo. Conselho de Ética vai escolher novo relator para processo do deputado Alberto Fraga. Primeiro relator escolhido deixou o conselho após mudar de partido. Fraga foi alvo de representação por ter compartilhado notícias falsas sobre a vereadora assassinada Marielle Franco. O deputado Alberto Fraga, DEM-DF, durante reunião em comissão da Câmara Luiz Macedo, Câmara dos Deputados. O Conselho de Ética da Câmara vai escolher novo relator para o processo disciplinar que pode levar à cassação do deputado Alberto Fraga, DEM-DF. Em reunião nesta quarta-feira, 18, o colegiado vai sortear o nome de mais um deputado para compor a lista tríplice de candidatos para o cargo. Outros 2 deputados já tinham sido sorteados: Flavinho, PSCSP, e Adilton Sacheti, PRBMT. O presidente do conselho, deputado Elmar Nascimento, DEM-BA, poderá escolher um entre os 3 nomes. O deputado inicialmente escolhido para a relatoria, Benjamin Maranhão, SDPB,
deixou o posto. Maranhão informou que também vai deixar o Conselho de Ética porque mudou de partido na janela partidária e considera que a sigla da qual fazia parte, o Solidariedade, deve indicar o outro nome para a vaga. O deputado está agora no MDB. O processo disciplinar contra Fraga foi instaurado após o deputado ter publicado em suas páginas em redes sociais notícias falsas sobre a vereadora Marielle Franco, PSOL, assassinada no Rio de Janeiro em março. Caberá ao relator elaborar, em 10 dias úteis, parecer preliminar em que vai concluir se o processo deve ou não prosseguir. Se o Conselho der o aval para a continuidade das investigações, serão mais 40 dias úteis para investigações, depoimento de testemunhas e coleta de provas. Depois, o relator elaborar um parecer final, concluindo pelo arquivamento ou punição que varia de advertência à cassação do mandato. Notícias falsas. Dias após o assassinato de Marielle, ocorrido no dia 14 de março, Fraga postou em sua página no Twitter mensagem dizendo que a Marielle havia engravidado aos 16 anos. Era ex-mulher de um traficante que teria relação com o tráfico e o consumo de drogas. Diante da repercussão negativa, Fraga apagou a mensagem, mas ela continuou a ser compartilhada em prints, tanto por apoiadores quanto por pessoas que faziam oposição ao conteúdo. Depois, Fraga admitiu, em entrevista à TV Globo, que errou por não checar a veracidade dos dados. O arrependimento, talvez, é em ter colocado algo que eu não tenha checado, que não tenha uma informação. Por eu ser um policial, um coronel da polícia, militar do DF, eu deveria ter tido uma informação mais consistente, de uma fonte idônea, afirmou Fraga na representação ao Conselho de Ética. O PSOL afirmou que, em meio ao luto e em total desrespeito à memória de Marielle, Fraga abusou de suas prerrogativas constitucionais para caluniá-la. O partido ponderou que o deputado tem imunidade parlamentar, mas ressalta que a Constituição prevê quebra de decoro quando o deputado abusa das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Ainda no documento, o PSOL afirmou que se impõe uma reflexão ao Conselho de Ética. Será realmente que, sob a égide da proteção constitucional sobre palavras, opiniões e votos, permite-se ao parlamentar dizer qualquer coisa, inclusive caluniar, difamar ou injuriar? O PSOL ainda argumentou que Fraga, ao imputar falsamente fato definido como crime, uso de droga, associação ao tráfico, associação criminosa etc., a vereadora Marielle Franco cometeu o crime de calúnia. Temer diz que estuda pronunciamento à nação como chefe de Estado. O blog da Andréa Sadi revelou que presidente discute com auxiliares fala para se defender de investigações de inquérito do setor de portos e de uma eventual terceira denúncia, após participar nesta terça-feira, 17, de um jantar com a bancada do MDB no Congresso. O presidente Michel Temer disse que estuda fazer um pronunciamento à nação como chefe de Estado. A colunista do G1 Andréa Sadi revelou mais cedo que o presidente discute com auxiliares, ministros e advogados fazer um discurso para se defender de uma eventual terceira denúncia, que se dividem sobre o melhor momento para esse pronunciamento. Ainda de acordo com o blog da Andréa Sadi, mesmo sem se decidir sobre o eventual discurso, Temer já tem as linhas gerais do que quer falar para se defender das investigações envolvendo o decreto do setor de portos. Andaram dizendo aí que vou fazer um pronunciamento para justificar denúncia. Não tem nada disso de denúncia. Quando tiver e se tiver, os advogados, eu vou possivelmente fazer um pronunciamento à nação como chefe de Estado, disse Temer nesta terça ao ser questionado sobre o que falaria no pronunciamento. O presidente respondeu: depois eu conto. Câmara autoriza comissão externa para verificar condições da prisão de Lula. A comissão foi autorizada pelo presidente Rodrigo Maia. Deputados de oposição querem verificar condições da superintendência da PF. Diligência não terá ônus à Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, DEM-RJ, autorizou nesta terça-feira, 17, a criação de uma comissão externa para que um grupo de deputados viaje para Curitiba a fim de verificar as condições em que se encontra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da Polícia Federal. A comissão, composta por 10 parlamentares, não terá custo para a Câmara.
Isso porque cada deputado deverá arcar com as despesas da visita. O intuito de criar a comissão externa é garantir que os parlamentares não receberão falta em sessões da Câmara enquanto estiverem na diligência. A data da viagem ainda não foi marcada. O pedido de criação da comissão foi do deputado Everton Rocha, PDTema. Além do pedetista, também participam da diligência os deputados Paulo Pimenta, PTRS, André Figueiredo, PDTCE, Bebeto, PSBBA, Jandira Fegali, PCDURJ, José Guimarães, PTCE, Ivan Valete, PSOL-SP, Orlando Oliveira, PCDUSP, Paulo Teixeira, PTSP, e Wade Demos, PTRJ. Senado também foi criada uma comissão temporária externa no Senado para averiguar in loco as condições em que se encontra o ex-presidente Lula. Segundo o regimento do Senado, comissões temporárias externas são destinadas a representar o Senado em congressos, solenidades e outros atos públicos. Temer diz que reprovação de 70% ao seu governo não o surpreendeu. Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça aponta que 70% dos entrevistados considera governo ruim ou péssimo. Temer deu a declaração antes de um jantar em Brasília. O presidente Michel Temer declarou na noite desta terça-feira, 17, que não se surpreendeu com o resultado da pesquisa Datafolha que apontou que seu governo é reprovado por 70% dos entrevistados. O índice é o mesmo registrado no levantamento anterior, de janeiro, e corresponde à soma dos que classificam o governo como ruim ou péssimo nesta terça, ao chegar em um restaurante em Brasília para participar de um jantar promovido pela bancada do MDB na Câmara. Temer foi questionado se o resultado da pesquisa o surpreendia. Não, imagina, eu respeito todas as pesquisas, declarou logo depois. O presidente foi indagado sobre se teria desistido dos planos de concorrer à reeleição ao Palácio do Planalto, e respondeu: essa pergunta eu não respondo. Além de Temer, participaram do jantar os ministros Eliseu Padilha, Casa Civil, Moreira Franco, Minas e Energia, e Carlos Marum, Secretaria de Governo, além de deputados e senadores do MDB. TSE nega recurso e mantém cassação do governador do Tocantins e da vice. Marcelo Miranda deve ficar no cargo até a publicação da decisão do tribunal desta terça. Segundo o Ministério Público, a campanha dele em 2014 recebeu recursos ilegais. O governador Marcelo Miranda, durante evento oficial em Tocantins, Reprodução TV em Anguera, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu nesta terça-feira, 17, negar recurso da defesa e manter a cassação do governador Marcelo Miranda, MDB, e da vice, Cláudia Lelis, PV, por arrecadação ilícita de recursos na campanha de 2014 para o governo do Tocantins. A Corte negou embargos de declaração, recurso para esclarecer pontos de uma decisão, mas Miranda permanecerá no cargo temporariamente, amparado por uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes do último dia 6, atendendo a um pedido da defesa. Mendes manteve Miranda no cargo até que seja publicada a decisão desta terça sobre os embargos. Não há prazo para essa publicação. Os ministros do TSE decidiram negar os embargos de Miranda e conceder em parte o da defesa de Cláudia Lelis, apenas para corrigir a informação sobre seu partido na decisão da Corte. Entenda o caso. O TSE, por 5-2, determinou a cassação da chapa no dia 22 de março, além da realização imediata de novas eleições. Mas os embargos ainda não tinham sido analisados. O Ministério Público Eleitoral acusou Miranda por abuso de poder político e econômico e arrecadação ilegal de recursos. Caixa 2 na campanha. Segundo o MPE, uma aeronave apreendida por policiais federais em Piracanjuba, GO, em setembro de 2014, levava R$500 mil e quase 4 quilos de material de campanha de Marcelo Miranda. Ainda segundo a acusação, R$1,5 milhão teriam sido destinados à campanha de Marcelo Miranda, inclusive por contratos e operações simuladas e movimentados por contas de laranjas, uma delas de um estagiário, com diversas quantias sacadas em espécie e na boca do caixa. Você acabou de assistir o Voz Jornal. Se gostou, clique no joinha e inscreva-se. Aproveite para clicar no sino para receber notificação sobre atualizações.